Olá, pessoal do primeiro ano! Nós vamos hoje para a nossa sexta semana da aula de arte do segundo bimestre. Até a aula passada, nós falamos um pouquinho sobre o barroco, né? Depois nós caminhamos para o realismo, aliás, do realismo para o barroco, né? Agora a gente chega no rococó. Gente, o rococó é um capítulo à parte na história da arte, porque foi uma arte extremamente egoísta e voltada para a nobreza. É como se fosse uma bolha artística criada pela aristocracia, e eles entraram nessa bolha e eles esqueceram de tudo que estava acontecendo na França, né? Que vai ser o palco do rococó aqui. Então, a arte do luxo e dos excessos. Pela imagem que a prof já colocou aqui, né? Para iniciar, você já vai perceber que vai mudar um pouquinho a forma como nós vamos retratar as coisas, né? Depois de ver realismo, falar de rococó, chega a dar até um choque na gente de realidade, né? E depois de ver o barroco também. Ainda que o barroco começa com o luxo, lembra quando ele chega no Brasil, muda o foco. Agora eu não quero mais atrair os fiéis através do luxo das igrejas, mas eu quero fazer uma arte educativa, que ele aprenda através da arte. E a princípio, né, na aula passada, agora que eu lembrei que na aula passada a gente falou sobre o barroco, mas a gente viu o barroco na música. Agora a gente pula pro rococó. Contexto, racionalismo, século XVII. Gente, aqui é um momento onde vai ter o predomínio da razão para conhecer e explicar a realidade. Quando a gente estava ali falando do barroco, eu vou usar ainda aquela ideia de religião e de contextos religiosos para explicar a vida terrena. Quando eu chego aqui, a ideia é de racionalismo. Agora tudo tem uma razão, agora eu sou um ser pensante e eu vou pesquisar e estudar muito para entender e afirmar algumas coisas sobre a vida. Relevância nos estudos, livros e conhecimento científico, que a prof já falou. E na França, gente, vai estar acontecendo uma calamidade, assim. Por quê? Lá, gente, vai ter desigualdade, pobreza, muita fome, diversas epidemias, porque uma vez que a pobreza é extrema e as condições de higiene básica vão diminuindo, as epidemias elas começam a vir com tudo. E eles mal conseguiam se recuperar de uma epidemia e surgia outra. E muitas pessoas morreram nesse contexto. E também vai ser um contexto de enfraquecimento do antigo regime. Diante desse quadro que assolava a França, a nobreza vai olhar tudo isso e vai se isolar no mundo dela. Vai pensar, eu não quero ver isso que está acontecendo. Eu não quero saber de pobreza. Eu não quero saber de fome. Eu não quero saber se daqui a não sei quantos quilômetros tem pessoas passando fome. Nós vamos manter a nossa vida do jeito que ela está. E o rococó, ele nasce justamente nesse contexto, numa ideia de mascarar a realidade da França. Que eles pudessem, assim, viver de uma forma mais tranquila, sem entrar em contato com aquilo que acontecia no resto do país. Então, daqui surge o rococó. Movimento que representava o desejo das classes mais favorecidas de se agarrarem ao mundo belo e luxuoso. O rococó, toda vez que eu falo do rococó, eu sempre me lembro, e agora eu vou falar de um filme que pra mim parece tão, assim, forte, mas talvez alguns de vocês nunca assistiram, que é o filme Titanic. Gente, o filme Titanic, tá? O navio tá afundando, as pessoas estão morrendo, a galera da classe econômica tá se matando, tentando fugir, entrar nos botes e aparecem os ratos correndo na classe econômica, aquele negócio acontecendo. E a aristocracia, né, a nobreza lá, tipo, já foram avisados que o navio bateu um iceberg, que o navio vai afundar, já tem gente indo pros botes, mas tem alguns que estão lá, né, formosos, tomando seus vinhos, seus champanhes, como se nada tivesse acontecendo, numa ideia de mascarar aquela realidade. Aí tem lá, né, os violinistas, que o navio tá afundando e eles estão lá tocando violino e tal. Uma ideia de tentar mostrar que não, isso não vai nos atingir, não vamos nos preocupar. Mas no caso do Titanic, né, atingiu a todos, então não adiantou muito. Mas aqui no rococó, eles vão fazer exatamente isso. O barco está afundando e eles querem tentar se manter por cima, sem olhar para o lado e sem ver o que está acontecendo. Olha só, isso aqui é um textinho que eu acho importante a gente analisar. O estilo rococó surgiu na França e é uma arte que favoreceu um pequeno grupo de pessoas de gosto refinado da alta sociedade, ou seja, arte de rico para rico.
tá? Não era uma arte acessível, era uma arte somente da nobreza mesmo, uma arte de alto padrão. Da alta sociedade que gostavam de música de câmara, de dança, das boas maneiras e da capacidade de sedução. O termo rococó se origina na palavra rocaille, que significa concha. O rococó é considerado um desenvolvimento natural do barroco. Natural, porém, tá cheio de fantasias e sem o intelectualismo dos estilos anteriores, com manifestações artísticas em todas as artes do século XVIII. É uma arte decorativa, subjetiva, provocante e delicada, fruto da observação naturalista dos pintores e do gosto da aristocracia. Ou seja, é um desdobramento do barroco, porém, toda aquela ideia de luxo que a gente deixa no barroco brasileiro, aqui no rococó a gente pega de volta. Então eu tento criar um mundo imaginário luxuoso e inatingível dentro do rococó. Agora vamos pensar na temática do rococó, tá? Cenas cotidianas, mas... cenas cotidianas. Então vai retratar o trabalhador lá do campo, né? Aquelas pessoas que ficavam na beira das estradas quebrando pedra no período do realismo. É isso que vai retratar? Não. Cenas cotidianas da aristocracia. Aquilo que eles queriam ver. Às vezes até uma ideia bem idealizada do que eles viviam, mas nada menos que isso. A busca pelo prazer, gente, está falando de um pequeno grupo que queria somente prazer, em todos os sentidos. Eles queriam ser beneficiados e, de forma alguma, eles queriam ter contato com aquilo que acontecia fora de ruim. Então, uma busca pelo prazer. Utilização de alegorias, porque várias cenas que eles vão representar eram cenas que não existiam, mas eles representavam dessa forma, e utilizando essa linguagem artística da alegoria. Excesso de detalhe, muita cor, muito ornamento, isso na arte, mas em todos os aspectos. Vocês vão ver um videozinho daqui a pouco de um filme que retrata esse período. As roupas eram muito incrementadas, perucas pesadíssimas, muito floreio em tudo que eles faziam. Por quê? Eles tinham esse desejo de excesso em todas as áreas. Excesso de luxo, excesso de detalhe, excesso mesmo, grava essa palavra. Representações da vida aristocrata, né? Então, dos ricos. Tons pastéis, cores claras e douramento. E esse douramento muitas vezes era utilizado na arte com ouro como matéria-prima, tá? Então não é só a cor dourada, o douramento. Não, muitas vezes o ouro era utilizado para algumas criações. E aí, olha só, as cenas idílicas ao ar livre foram marcantes no rococó. Aqui a gente tem uma obra característica, tá na apostila de vocês, do rococó. Perguntinha aí, o que é esse tal de cenas idílicas? O que é isso aqui? Cenas idílicas. Pensa aí, analisando a imagem. Primeiro, olha essa imagem. Olha que imagem, né? Pomposa, que imagem sublime. Será que essa cena realmente existia? Ou essa cena foi retratada da forma como o pintor viu mesmo? Todo esse glamour, essa moça nesse balanço e todo esse luxo que envolve a cena? Não, né? Então, as cenas idílicas é como se fossem cenas fantasiosas, cenas criadas. E essas cenas sempre tinham que ter uma ideia de sublime, algo além do real, quase um surreal, mas não beirando para a loucura do surrealismo, né? Que não é nosso tema de hoje, mas mais para frente nós vamos falar. Mas uma ideia mesmo de glamour, de alto padrão. Então, eles tentavam trazer nas pinturas uma realidade que não existia. A arte do rococó reflete os valores de uma sociedade fútil, que busca na arte algo prazeroso, sensual, íntimo e delicado para fugir dos problemas da vida real. Gente, o rococó, ele nada mais é do que uma fuga, tá? Uma fuga dessas pessoas para não ver a realidade o que realmente estava acontecendo na França. Então, eles se prendiam dentro da arte. E os pintores do rococó, geralmente eles eram exclusivos da aristocracia e eles eram muito bem pagos para isso. Alguns deles moravam até dentro dos palácios, porque eles eram, né, empregados dessa aristocracia e eles precisavam estar disponíveis em todo o tempo para pintar aquilo que fosse solicitado. Então, os salões de baile da aristocracia era extremamente decorado com essas pinturas. E não eram pinturas pequenas, geralmente eram pinturas monumentais. Se a gente parar, de repente, para analisar as obras do rococó e ver as dimensões das pinturas, vocês vão perceber, olhem lá na apostila de vocês, lá embaixo sempre tem
quem fez, qual foi a técnica, a dimensão, né, o tamanho e onde que essa obra se encontra atualmente, ou onde que ela se encontra até o período que aquele livro foi editado. E você vai ver a dimensão, sempre são pinturas monumentais, porque o desejo de aparecer, o desejo de estar ali e de mostrar que eles podiam. E aí eu quero mostrar para vocês um videozinho, tá? Que é do filme Maria Antonieta e que vai mostrar geralmente esse nuance do rococó, do excesso nos trajes, do excesso na maquiagem, toda aquela ideia, gente, de um homem com aquelas perucas brancas, de cabelo branco a peruca, e com aquela pele quase que branca também, com uma bochecha bem rosa, pintado, e com aquelas ombros e mangas bufantes, tudo isso vem aqui do rococó. Os homens usando sapatos que pareciam sapatos de salto, tudo a ideia do rococó. Para eles, tudo isso era chique, era algo que trazia um status, um renome para cada um deles. Então vamos ver o videozinho do rococó aqui na corte francesa. É um videozinho bem curto e eu vou estar disponível já para vocês aí também, só para vocês verem um pouquinho dessa ideia. Então olha os sapatos, exageradíssimos, nas cores, nos elementos, no brilho. Vou seguir daqui. Então assim, só essa ideia mesmo de, desde a comida até as vestimentas, tudo era uma ideia de esbanjar, tá? Lembra sempre dessa palavra, luxo e excesso. Se a gente pudesse resumir agora, né, já quase encerrando mesmo, o rococó é isso, é o luxo e é o excesso. As duas coisas juntas para fazer uma arte que tinha um único objetivo, mascarar para a aristocracia a realidade da França naquele período. Apesar do rococó ser muito criticado por seu escapismo, né, lembra que eu falei da fuga para vocês? Muitos estudiosos afirmam que esse estilo foi responsável por celebrar o amor e a família, registrando na arte. Então essa aqui é uma visão um pouquinho diferenciada que eu particularmente discordo, mas é só para a gente entender que nem todos os artistas e historiadores consideram que o rococó foi tão assim esse retrocesso na arte. Mas aí, no nosso caso, numa visão cristã, a gente não consegue ver de uma outra forma, né? A gente sabe que a gente não precisa ficar esbanjando e a gente precisa, sim, abrir nossos olhos para aquilo que acontece do nosso lado. E a gente precisa, sim, se importar com o outro. Para essa semana, a nossa atividade ela é bem simples. Eu quero que vocês pesquisem, e já está aí para vocês escritinho, que vocês pesquisem o que nós temos hoje de elementos na arte, ou no vestuário, ou nos mobiliários que foram inspirados na estética do rococó. Quando você for pesquisar, você vai descobrir muitas coisas. Talvez tenham móveis na sua casa, se for um móvel que foi criado com um design específico, ou que foi criado de forma artesanal, talvez ele tenha inspirações na arquitetura ali do rococó. Talvez você tenha roupas que sejam inspiradas na estética do rococó. Eu quero que você pesquise
o que você encontrar, não só o que você tem em casa, mas o que nós temos hoje na nossa cultura e no século XXI, pensando agora aqui em Brasil, que são influências do Rococó. Você pode fazer o seu trabalhinho, sua pesquisa, uma página só, escrita ou digitada, e aí eu queria que você acrescentasse a imagem. Caso você faça escrito e você não tenha como imprimir a imagem, dependendo do que você escolher, você pode desenhar. Se você fizer digitado, no próprio arquivo da sua pesquisa, você já acrescenta essas imagens, ok? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês podem me contatar lá pelo Classroom, no mural, e aí a gente vai conversando, ok? Então, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima!